Na aula passada, nós estudamos sobre probabilidade, um pouco sobre a sua história e alguns conceitos fundamentais, como os conceitos de espaço amostral e eventos. Vimos que um experimento aleatório também pode gerar resultados categóricos, isso é, não numéricos. Entretanto, do ponto de vista prático, é importante a gente estabelecer uma associação entre cada resultado possível de um espaço amostral qualquer e um número real, sejam esses resultados numéricos ou não. Essa associação, ela naturalmente deve acontecer de acordo com determinada regra que é definida em função de nosso interesse e das características próprias dos elementos do espaço amostral. Tal regra, na verdade, se constitui em uma função chamada variável aleatória. Embora essa terminologia seja um tanto inadequada, ela é aceita e usada universalmente. O estudo das variáveis aleatórias ele é importante porque precisamos desses conhecimentos para entender o processo de transformar resultados aleatórios em modelos teóricos de probabilidade, os quais são ferramentas indispensáveis na estatística inferencial. Nessa aula trataremos justamente desse assunto, com foco nas variáveis aleatórias chamadas discretas. A teoria da probabilidade ela busca resolver problemas associados a fenômenos aleatórios, também chamados não determinísticos, como vimos na aula passada. No centro desses fenômenos estão os experimentos aleatórios. Estes, por sua vez, nos levam ao conceito de espaço amostral, o qual deve ser com certeza familiar a você, pois já o estudamos com detalhes na aula passada. Revendo conceitos, diremos que o espaço amostral, que denotamos por ômega, é constituído pelo conjunto de todos os possíveis resultados de um experimento aleatório. Esse conjunto ômega pode ou não ser numérico. Por exemplo, se tivermos interesse em saber o sexo dos 3 primeiros alunos colocados no vestibular para o concurso de computação, nosso espaço amostral será MMM, onde M quer dizer sexo masculino e F sexo feminino. O segundo elemento do nosso espaço amostral, MMF, depois MFM, FMM e assim por diante, até termos todas as combinações possíveis. Obviamente, vemos que esse espaço amostral não é numérico. Entretanto, se ao invés de anotarmos o sexo dos alunos, estivéssemos interessados em registrar o número de alunos do sexo feminino dentre os 3 primeiros colocados, teríamos um espaço amostral que possui essencialmente características numéricas, certo? Esse outro espaço amostral será então 0, 1, 2, 3. Observe que os 3 alunos podem ser do sexo masculino. E aí, para representar isso, temos o 0. Poderia-se ter uma moça dentre os 3 alunos do sexo feminino. Após feito isso, você poderá verificar que a cada elemento de ômega 1, que é o nosso primeiro espaço amostral, fizemos associação com o elemento de ômega 2, que é o nosso segundo espaço amostral. A partir do exposto, introduziremos agora o conceito de variáveis aleatórias. Uma variável aleatória x é qualquer função que associe um número real a cada elemento w pertencente a esse espaço. Portanto, se x é uma variável aleatória, então para cada elemento w do espaço amostral ômega, a variável aleatória x assumirá o valor x de w, que é também denotado às vezes simplesmente por x minúsculo. Podemos ver o esquema desse mapeamento na ilustração do slide. A notação abreviada que os autores dos livros de probabilidade ou estatística costumam usar para a variável aleatória é simplesmente VA. Nós também, a partir daqui, sempre que fizermos referência à variável aleatória, escreveremos essa notação na sua forma abreviada, simplesmente VA. Agora vamos ver alguns exemplos para que você aprenda com mais profundidade o conceito das variáveis aleatórias, pois ele estará presente em todos os assuntos que serão abordados a partir de agora, ao longo da nossa disciplina. Vamos ver o seguinte exemplo. Considere o experimento que consiste em lançar uma moeda 2 vezes e observar o número de caras desses 2 lançamentos. Aqui temos que o espaço amostral associado a esse experimento é cara,
cara, cara coroa, coroa cara e coroa coroa. São todas as possibilidades em 2 lançamentos da moeda. A partir desse espaço amostral, várias variáveis aleatórias podem ser estabelecidas. Por exemplo, vamos definir a variável aleatória x como sendo o número de caras nesses 2 lançamentos. Com tal definição, temos que x cara cara igual a 2, x cara coroa igual a 1, x cara cara igual a 1 e x coroa coroa igual a 0. Ou seja, a nossa variável aleatória x assume os valores 0, 1 e 2. Poderíamos, com esse mesmo espaço amostral, definir outras variáveis aleatórias diferentes. Por exemplo, seja y a variável aleatória tal que recebe 0 se x1 é diferente de x2, ou seja, se o resultado do primeiro lançamento é diferente do resultado do segundo lançamento, e recebe 1 se o resultado do primeiro lançamento for igual ao resultado do segundo lançamento. Aí, então, teríamos que y cara coroa igual a 0 seria igual a 0, y coroa cara seria igual a 0, y cara cara seria igual a 1, y coroa coroa seria igual a 1, ou seja, a variável aleatória y assumirá apenas 2 valores, 0 ou 1. Agora vamos considerar um segundo exemplo. Considere o experimento aleatório que consiste em extrair 2 bolas com reposição de uma urna. E nessa urna há 3 bolas vermelhas, aqui vamos chamar de V, e 2 bolas brancas. Bolas brancas vamos chamar de B. O espaço amostral associado a esse experimento é BB, BV, V e B e V e V, em que B é o evento sai bola branca e V é o evento sai bola vermelha. Vamos definir a variável x da seguinte forma: x é igual ao número de bolas vermelhas obtidas nas 2 extrações da urna. Nesse caso, quais os valores em que a VA pode assumir? Observe que, apesar de termos 3 bolas vermelhas na urna, nossa variável x não poderá assumir o valor 3, pois só serão feitas 2 retiradas da urna. Portanto, a variável aleatória pode assumir os valores 0, 1 e 2, que se associam aos seguintes resultados: xBB, que é igual a 0, xBV, que é igual a 1, e xVB, que é igual a 1, xVB, que é igual a 1, e xVV, que é igual a 2. As variáveis aleatórias elas podem ser discretas, contínuas ou mistas. Nesse curso, estudaremos, por enquanto, apenas as discretas. Uma variável aleatória discreta ela pode assumir valores que podem ser contados. É uma variável aleatória que assume valores finitos ou infinitos contáveis. Por exemplo, o conjunto dos números naturais, que é infinito. O lançamento de um dado de 6 lados é um exemplo de variável aleatória discreta finita. O dado fornece o valor inteiro em todos os lançamentos, de modo que não existe a possibilidade de ele cair de lado, e fornecer um valor fracionário, como por exemplo 2,5555. Já o número de carros que passa por um pedágio é um exemplo de variável aleatória discreta infinita. Passará uma infinidade de carros, porém nunca passará metade de um carro por um pedágio. Certo? Não haverá frações no número de carros que passarão por um pedágio. O resultado não é conhecido a princípio, mas é sempre descritível com facilidade. Em estatística, a função massa de probabilidade é uma função que associa a cada possível ocorrência de uma variável aleatória discreta uma probabilidade. Por exemplo, se tomarmos a variável aleatória discreta resultado de um dado, as possíveis ocorrências são 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Se considerarmos um dado não viciado, a função de probabilidade associará a cada uma dessas ocorrências uma probabilidade igual a 1 sobre 6. Formalmente, temos que a probabilidade de xi, que é a probabilidade de ocorrer o evento i da variável aleatória x, ela é maior ou igual a 0 para todo xi, e o somatório de todas essas probabilidades xi é igual a 1. Quando na prática desejamos investigar algum fenômeno aleatório, estamos na realidade interessados em estudar o comportamento de pelo menos uma variável aleatória a ele associada. Esse comportamento ele pode ser percebido quando temos a informação das probabilidades relacionadas à variável que investigamos. Isso é de sua distribuição de probabilidade.
Mas o que seria essa distribuição de probabilidade de uma variável aleatória? Bom, a distribuição de probabilidade, ou simplesmente a distribuição de uma variável aleatória x, definida em espaço amostral ômega, são os pares de valores xi e p de xi, ou seja, os valores assumidos pela VAx são os xis e suas respectivas probabilidades pxi são as probabilidades calculadas para cada valor da variável aleatória x obtidas por meio de uma função de probabilidade, que são exibidos de forma resumida em uma tabela ou também pode ser plotados em um gráfico. Agora vamos construir a distribuição de probabilidade das VAs dadas nos exemplos anteriores que já vimos. No exemplo 1, a variável aleatória é em que x é igual ao número de caras dos dois lançamentos. Então sua distribuição de probabilidade será, por meio de uma tabela, x é igual a 0 tem probabilidade 1 sobre 4, x igual a 1 tem probabilidade 2 sobre 4 e x igual a 2 tem probabilidade igual a 1 sobre 4. No somatório de todas as probabilidades, temos que é igual a 1. Por meio de um gráfico, temos as mesmas informações, mas agora visualizadas de maneira diferente. Essas probabilidades que vimos foram obtidas usando os conhecimentos acerca de eventos independentes, conforme vimos na aula passada. Nessa aula vimos que a probabilidade da intersecção de eventos independentes A e B é dada por probabilidade de A intersecção com B é igual a probabilidade de A vezes probabilidade de B. Assim, a probabilidade de se obter duas coroas é P de K intersecção com K, que é igual a 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2, e o resultado é 1 sobre 4. Já no caso de se obter uma cara e uma coroa, temos os dois eventos excludentes, C e K ou K e C. Logo, essa probabilidade é a união da intersecção de C com K e K com C, que é igual à probabilidade de C intersecção com K mais probabilidade de K intersecção com C. Fazendo as continhas aqui, temos que o resultado é 1 sobre 2. Por fim, temos o resultado de se obter duas caras seguidas. Portanto, é a probabilidade de C intersecção com C, que é igual a 1 sobre 4. No exemplo 2, a variável aleatória x corresponde ao número de bolas obtidas nas duas extrações. Como sabemos, os eventos são independentes, pois as duas bolas são retiradas com reposição. A consequência disso, de repor a bola, é que na segunda retirada, a urna continuará com a mesma configuração anterior, que é quando ela foi feita a primeira retirada. E nesse caso, as probabilidades se mantêm as mesmas. Resumindo, temos as probabilidades de B intersecção com B, ou seja, x igual a 0, essa probabilidade é igual a 4 sobre 25. A probabilidade de B intersecção com V, ou seja, x igual a 1. Essa probabilidade é de 6 sobre 25. Quando x é igual a 1 também, mas considerando a probabilidade de V intersecção com B, a probabilidade é a mesma da anterior, 6 sobre 25. E por último, a probabilidade de V intersecção com V, ou seja, P de x igual a 2. Nessa probabilidade temos 9 sobre 25. Portanto, com os valores assumidos pela variável aleatória x e suas respectivas probabilidades, podemos montar a distribuição de probabilidade dessa variável aleatória, que pode ser visualizada nessa tabela à direita do slide. Tal como no exemplo 1, também podemos construir o gráfico correspondente à distribuição dessa variável aleatória. Em teoria da probabilidade, a função de distribuição acumulada de uma variável aleatória discreta, ou seja, a FDA, ou simplesmente função de distribuição, indica a probabilidade de uma variável aleatória x assumir um valor menor ou igual a um valor real x minúsculo. Essa definição é matematicamente descrita com a seguinte equação: f de x minúsculo igual à probabilidade de todo x da variável aleatória ser menor ou igual a esse x minúsculo que é passado como parâmetro da função. Além disso, temos que a probabilidade de que x se situe no intervalo entre A e B, aberto em A e fechado em B, é f de B menos f de A, se A menor ou igual a B. É convenção usar um f maiúsculo para a FDA, em contraste com um f minúsculo usado para a função densidade de probabilidade e função máxima de probabilidade.
A função de distribuição pode ser facilmente obtida a partir da função de probabilidade respectiva. No caso de uma variável aleatória discreta, temos que é o somatório de todo f minúsculo xi vezes o f maiúsculo de x. Esse somatório vai ser feito para todo xi menor ou igual a x. Vamos acompanhar um exemplo para melhor compreender a definição da FDA. Considere o experimento que consiste no lançamento de uma moeda honesta 3 vezes. Seja x a VA definida como o número de caras observados nesses 3 lançamentos. Então temos a distribuição de probabilidade de VAx, representada na figura ao lado aí do slide. Para obter a função de distribuição acumulada de uma VA discreta x, temos que considerar cada valor xi assumido pela variável x e acumular, ou seja, somar as probabilidades correspondentes pxi associadas aos valores de VAx, tal que o x é menor ou igual a xi. Observe que nesse exemplo a probabilidade acumulada é zero para valores inferiores a zero, que é o menor valor assumido pela variável número de caras. Para o segundo intervalo, onde x é maior ou igual a zero e menor que 1, a probabilidade correspondente é p de x0 é igual a 1 sobre 8, pois apenas o valor zero é considerado nesse intervalo. Lembre que a variável número de caras é discreta. A probabilidade acumulada para o terceiro intervalo, onde x é maior que 1 e menor que 2, é 4 sobre 8. A probabilidade acumulada correspondente ao intervalo de x maior ou igual a 2 e menor que 3 é probabilidade de x igual a 0 mais probabilidade de x igual a 1 mais probabilidade de x igual a 2, que é igual a 7 sobre 8. E para valores maiores ou iguais a 3, a probabilidade acumulada é de probabilidade de x igual a 0 mais probabilidade de x igual a 1, x igual a 2 mais x igual a 3, que é igual a 1. Que é um evento certo. O gráfico dessa distribuição pode ser visto na figura do lado direito. Agora vamos ver mais um exemplo que dará para perceber melhor a importância das FDAs. Uma população de 1.000 crianças foi analisada no estudo para determinar a efetividade de uma vacina contra um certo tipo de alergia. Nesse estudo, as crianças recebiam uma dose de vacina e, após um mês, eram submetidas a um novo teste. Caso ainda tivessem tido alguma reação alérgica, recebiam outra dose da vacina. Ao fim de 5 doses, todas as crianças foram consideradas imunizadas. Os resultados completos estão na tabela do slide aí. Na tabela, temos que 245 crianças tomaram apenas uma dose, 288 crianças tomaram apenas 2 doses e assim por diante. Supondo que uma criança dessa população é sorteada ao acaso, qual será a probabilidade dela ter recebido 2 doses? Utilizando a ideia de atribuir probabilidade à frequência relativa, a resposta será 288 sobre 1.000, que é igual a aproximadamente 28%. Estendendo esse procedimento às demais frequências, construímos a tabela seguinte, a qual exibe a distribuição de probabilidade da variável aleatória número de doses recebidas. Suponha agora que desejamos calcular a probabilidade de uma criança ter recebido até 2 vacinas. Até 2 vacinas significa uma ou 2 vacinas. O que precisamos obter é a função de distribuição no ponto 2, ou seja, calculamos a probabilidade acumulada de ocorrência de valores menores ou iguais a 2. Nesse caso, há apenas 2 valores menores ou iguais a 2, que são 1 e 2. Assim, a f de 2 será f de 2 é igual à probabilidade de x ser menor ou igual a 2, que é igual à probabilidade de 1, a probabilidade de x igual a 1, mais a probabilidade de x igual a 2, que é igual a 0,533, que é aproximadamente 53,3%. Observe que a variável aleatória x não assume valores menores do que 1. Portanto, a probabilidade de x ser menor ou igual a 1 é igual a 0, o que nos leva a f de x igual a 0 para todo x menor que 1. Quando x igual a 1, então a probabilidade é igual a 0,245. Então temos que a probabilidade de 1 é igual a 0,245 se x maior ou igual a 1 e menor que 2. A função de distribuição da variável
Número de doses recebidas é então 0, já falamos, x maior ou igual a 1 menor que 2 também falamos, 0,533 se x maior ou igual a 2 menor que 3, 0,789 se x maior ou igual a 3 menor que 4 e 0,934 se x maior ou igual a 4 menor que 5. E a probabilidade de 100% se o número de doses tomadas for maior ou igual a 5. No enunciado a gente já tinha falado que tomando até 5 doses a criança fica imune.